Boa noite, meus irmãos, meus amigos do Legacy. Muito bacana estar mais uma noite com todos vocês reunidos. Glória a Deus pela internet, né, que disponibiliza essas lives bacanas aí pra gente estar junto, mesmo em meio a esse tempo de pandemia. Feliz pra gente aqui estar podendo fazer parte disso. Senhor, que hoje você possa falar conosco, que nós possamos tocar o teu coração. Desde já o Senhor se sinta amado por mim, por todos que estão aqui nessa sala, Senhor. Nós possamos tocar o seu coração hoje. Nós queremos tocar o seu coração, Senhor. Não seremos egoístas ao ponto de só pedirmos algo de você, mas nós queremos tocar você hoje, Senhor. Te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos. Amamos, Senhor Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos.
Ó Senhor, aleluia, Senhor, nós chamamos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as minhas mãos. Tu me satisfaz mais do que um rico banquete. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu tens me sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma se apega-te a Ti, a Tua destra me ampara. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Minha alma se apega-se a Ti. Senhor, nossa alma se apegou a Você, Senhor. Você nos satisfaz, Senhor, mais do que um rico banquete, Senhor. Você é nossa porção, Senhor. Você é nossa porção, Senhor. Você é nossa porção, Senhor. Nossa porção é o Senhor. Nossa porção é o Senhor. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. Eu penso em Ti nas vigílias da noite. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. E como um rico banquete, Tu me satisfaz. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. Eu penso em Ti nas vigílias da noite. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. Como um rico banquete. E como um rico banquete, Tu me satisfaz. E como terra ferida, espera a descida da chuva. Ou como a luz do dia depende do brilho do sol. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. Eu penso em Ti nas vigílias da noite. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. Como um rico banquete. E como um rico banquete, Tu me satisfaz. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. Eu penso em Ti nas vigílias da noite. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. Sim, Senhor. E como um rico banquete, Tu me
satisfaz. E como terra ferida espera a descida da chuva. Sim, como a luz do dia, ou como a luz do dia depende do brilho do sol. Como terra, e como terra ferida espera a descida da chuva. Como a luz do dia, ou como a luz do dia depende do brilho do sol. A minha alma se apegou a você, se apegou a você. A minha alma se apegou a você, se apegou a você. A minha alma se apegou a você, se apegou a você. A minha alma se apegou a você, se apegou a você. E quanto mais te quero, mais te sinto, mais te vejo, mais quero de você, quero de você. E quanto mais te quero, mais te sinto, mais te vejo, mais quero de você. E como terra ferida espera a descida da chuva, ou como a luz do dia depende do brilho do sol. E como terra ferida, assim estamos, Senhor, como terra ferida que espera a descida da chuva, assim estamos, Senhor, porque a nossa alma se apegou a você dessa forma, Senhor. Como a luz do dia depende do brilho do sol. A minha alma se apegou a você, se apegou a você. A minha alma se apegou a você, se apegou a você. Pois quando te olhamos, da boca sai louvor, e é inevitável. São expressões de amor, pois quando te olhamos, da boca sai louvor, e é inevitável. São expressões de amor,
deixa subir e te contemplar, deixa subir para no mais alto te adorar, nos deixa subir, contemplar, deixa subir pra em verdade te adorar. Pois quando te olhamos, da boca sai louvor, e é inevitável, é inevitável. São expressões de amor, nos leva pra te conhecer mais fundo, te ver no mais profundo, saber que tua presença está em todo lugar, te conhecer mais fundo, te ver no mais profundo, saber que tua presença está em todo lugar, te conhecer mais fundo, te ver no mais profundo, saber que tua presença está, te conhecer mais fundo, viver no mais profundo, saber que tua presença está em todo lugar, te conhecer mais fundo, te ver no mais profundo, saber que tua presença está em todo lugar. Infalível presença, nunca falha, nunca muda, nunca falha, nunca muda. Yeshua, Yeshua, nunca falha, nunca muda. Nós reconhecemos sua presença. Senhor, nos tire tudo, Senhor, menos sua presença, Senhor. Nos tire tudo, menos sua presença, Senhor. Que o Senhor nos livre de uma vida vazia, Senhor. Que o Senhor nos livre de uma vida vazia, Senhor. Que o Senhor nos livre de uma vida vã, Senhor. Que o seu caráter possa continuar dando sentido para nossas vidas, Senhor. O seu caráter dá sentido para nós, Senhor. Dá sentido para nós, Senhor. Que a sua pessoa, Jesus, que a sua pessoa, Jesus, seja desenvolvida em nós todos os dias, Senhor Jesus. Todos os dias, Senhor Jesus. Que a paixão se renove nos corações. Que a paixão pela presença renove nossas vidas, Senhor. Não negociaremos você por nada, Senhor. Não negociaremos sua presença, Senhor. Não negociaremos nosso óleo. Não venderemos nosso óleo. Eu oro pelas prudentes. Eu oro pelas prudentes. Que se levantem e que nasçam as prudentes entre nós. As prudentes que reservam óleo
que não gastam óleo, mas que têm de reserva, que o aguardam com óleo reserva nas mãos, que o aguardam ansiosamente, Senhor, com óleo reserva nas mãos. Paixão, por nenhuma outra paixão, as lamparinas sempre acesas, que eu não venderei meu óleo, não venderei meu óleo. Com as lamparinas sempre acesas, eu não venderei meu óleo. E entre o pórtico e o altar, com as lamparinas sempre acesas, eu não venderei meu óleo. Nós não venderemos gente, isso aí. Fiquem agora aí com Lagoinha News e depois a gente volta, beleza? Oi, meus irmãos, estamos aqui em mais um Lagoinha News. E nesse momento eu sei que você está com muita saudade da nossa casa, da nossa comunhão como corpo de Cristo. E eu venho agora fazer uma convocação a você que está nos assistindo, que você venha ser fiel, firme e constante em nossa comunhão, mesmo online, para que nós recebamos o melhor de Cristo juntos, que a comunhão do corpo de Cristo não venha a ser cortada. E agora vocês vão ficar ligados na nossa programação. Às quintas-feiras, às 8 horas, teremos o nosso Mais Profundo. Às 19 horas, teremos o nosso Legacy no sábado. E no domingo, teremos a celebração às 18 horas. Tudo isso no nosso canal no YouTube. Nesse momento de pandemia, a nossa casa intensificou as ações. Os inconformados estão precisando de doação de álcool em gel, material de limpeza, alimentos, tudo isso. Se você quiser ajudar contribuindo, doando, você pode ir no Instagram dos inconformados e chamar eles no direct para acertar. E você que está precisando de oração, de atendimento pastoral, você pode estar indo no Instagram da Lagoinha e nos destaques vão ter todos os números para vocês entrarem em contato. Nós estamos tendo atendimento terapêutico online, eles estão disponíveis para atender você de maneira online. Vocês podem estar indo no Instagram da Lagoinha também, ok? Às segundas, quartas e sextas, às 18 horas, estamos tendo o nosso Minuto da Lagoinha. Vão lá na nossa página no Instagram e sigam todos os ministérios para vocês ficarem sabendo a par de todas as coisas que estão acontecendo, viu? E esse foi mais um Lagoinha. Fala, meus amigos do Legacy, como vai vocês? Mais um sábado aqui que estamos juntos, presentes, online, mas eu creio que tá perto já de nós estarmos juntos fisicamente, amém? E desde já eu quero que vocês abram suas Bíblias em primeiras Crônicas 29:6. Não sei se o Levi vai conseguir colocar aí, mas se ele conseguir, aí você acompanha aqui com a gente, vai ser bem rápido. Então, os chefes das famílias, os líderes da tribo, os generais e os capitães, e os administradores do rei ofertaram voluntariamente.
Eu quero que você guarde essa palavra voluntariamente. E agora eu vou para o versículo 9, que fala assim: o povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente. E de todo o coração, e o rei Davi também se encheu de alegria. Essa palavra fala muito sobre o povo de Israel que estava construindo o templo. O povo de Israel, durante o capítulo, eles começaram a ofertar tudo que ele tinha. Eles começaram a se mover diante disso e eles davam tudo de todo o coração. Eles davam voluntariamente, como foi que eu disse aqui, que era você guardar essa palavra, voluntariamente. E nisso me fez lembrar aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Nesse tempo nós estamos de mudança, nós estamos saindo da Vila Laura, mas nós estamos confiantes naquilo que Deus vai fazer mais na frente. Mas isso você precisa se mover naquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Eu não estou falando acerca de valores, eu não estou falando acerca de dinheiro, não. Eu estou falando aquilo que Deus coloca na tua mão. Se você pode doar o seu tempo, doe o seu tempo. Se você pode doar alimentos, doe alimentos, pois o Inconformados está se movendo nesse tempo para ajudar as famílias aí que estão em vulnerabilidade. Então, nós estamos falando aqui sobre você se mover naquilo que Deus está colocando no seu coração. Então, neste tempo, vai botar o QR Code, né, Levi? Aí, do lado direito, aqui. Então, vai ter dois QR Code aqui para você. E que você oferte e dizime, não porque você vai receber algo em troca, meu irmão, não por barganha, não por nada, mas que você faça isso com alegria, por honra ao Senhor, por gratidão àquilo que Ele já fez na sua vida. Amém? É isso aí, meu Rodrigo. Isso aí. Aproxima, eu posso te ouvir, chamar meu nome, vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento, ver a terra passar, do alto e simples como deve ser. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Desse amor, sou mais uma vítima. Posso do nosso encontro que já se aproxima, eu posso te ouvir, chamar meu nome, vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu os vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ter um coração igual ao teu, que pra onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí, galera, como é que vocês estão? Deixa eu sentar aqui. Deus abençoe vocês que estão em suas casas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nós temos nos encontrado nesses finais de semana. E, gente, eu sempre costumo falar que para nós é um privilégio de poder ter transmissões. Ou seja, nós temos regalias em um tempo em que nós não temos, assim, tanta disponibilidade de outras regalias. Nós temos essas regalias, sim, de poder ligar na nossa televisão, no nosso iPad, no nosso celular e poder assistir uma transmissão de um culto. E teve uma coisa que eu vi nesse tempo que me marcou bastante. Sabe o que é? É porque para nós que que vivemos essa realidade em um lugar de liberdade, nós podemos nos dirigir até uma casa, a um espaço para poder cultuar, celebrar o Senhor. E nós temos sim uma alegria no nosso coração por poder fazer isso. Eu digo que as nossas reuniões de sábado, as nossas reuniões de domingo, as nossas reuniões durante a semana, os nossos GCs, tudo isso são desculpas para que a gente se reúna, mas em prol de alguém que é maior. Não é por conta não é por nossa causa, não, mas existe alguém que nos une, existe um ponto em comum, e nós nos reunimos para falar a respeito de Jesus, nós nos reunimos para fazer o seu nome engrandecido, juntos em família, como um corpo. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, e é a respeito disso que eu queria falar com vocês, é que o pessoal que vive naquela região da janela 1040, eles permanecem vivendo em uma condição normal. Sabe por quê? Porque se juntar para eles, estar em um lugar para celebrar a Deus, já é um risco de morte. Nós estamos nos guardando em nossas casas por um risco de morte. Se nós estamos nos guardando por conta de um vírus, e esse vírus pode realmente ameaçar a vida de algumas pessoas, mas aquelas pessoas vivem essa realidade sempre, e esse risco para elas talvez não é um vírus, mas é um vírus chamado perseguição, e elas continuam se reunindo nas cavernas, nas florestas, e elas se expõem sempre por amor ao Senhor e para estar em família. Eu queria trazer essa reflexão para você, que talvez com esse privilégio que você está tendo, e o privilégio que você tem, apesar de estar em uma comunidade de fé, ir a uma comunidade de fé, ou poder ir à comunidade de fé, eu queria que você compreendesse mais do que nunca, que esses dias sirvam para nos ensinar o quão é importante, o quão bom é que nós vivamos em união e que nós valorizemos este lugar, o lugar que nós podemos sair de nossos lares, se encontrar tanto na Lagoinha, na Assembleia de Deus, enfim, na Lírio, em tantos outros lugares, e que você possa colocar essa mensagem no seu coração e essa reflexão no seu coração. O privilégio que nós temos não é o privilégio que outras pessoas têm em todos os dias do ano, com ou sem pandemia. Beleza? Gente, falando nisso, vocês viram aí o Lagoinha News, teve algumas informações para vocês. Eu queria falar a respeito de algumas coisas que nós não acabamos falando aqui, que se trata do nosso Telegram. Nós temos um grupo no Telegram agora, esse grupo de devocionais no Telegram. Amém, gente? Um grupo lá no Telegram, e aí eu queria convidar você que não participa ainda para fazer parte. Tem alguma dúvida? Eu sempre coloco o Instagram e falo do Instagram do Legacy Salvador ou do Lagoinha Salvador, que lá na bio do Lagoinha Salvador você encontra. Então, independente dos dois Instagrams, se você quer chegar até a gente, você vai conseguir. Coloca lá, se você quer saber sobre esse grupo do Telegram, lá no Instagram da Lagoinha ou no Instagram do Legacy, e a gente vai sim passar essa informação para você, beleza? Nós temos os grupos de estudo que ainda continuam acontecendo. Se você quer fazer parte de nós continuamos aprendendo do Senhor, aprendendo em família, e tem sido muito bom. Nós estamos crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu quero pedir um copo d'água para vocês que estão aí, por favor. E isso já está aparecendo aqui. Eu quero dar boas-vindas ao meu amigo Tiago. Deus te abençoe, cara. Que bom estar aqui com você. Da outra vez, né, em um tempo
do antigo normal, você esteve com a gente, eu não estava no dia, mas aí nessa oportunidade já você está aqui com a gente, seja bem-vindo ao Legacy Salvador mais uma vez. Eu acredito que desde o primeiro momento você já se sentiu em família e as pessoas também fizeram com que você se sentisse em família, então você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Fala, Gu, fala a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, é uma honra enorme estar aqui compartilhando com você, está aqui dividindo uma das coisas mais preciosas que nós temos hoje, que é o tempo. Eu costumo dizer que nós podemos recuperar dinheiro perdido, a gente pode recuperar, às vezes, até oportunidade perdida. Há quem recupere, meu amigo, até amores perdidos, mas o tempo perdido é irrecuperável. Então, investir o tempo na presença de Deus, nas coisas de Deus, é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer. Tiago, é uma alegria ter você aqui sim, falando nisso, dividindo esse tempo aqui com a gente. Então, muito obrigado por nos disponibilizar um pouco do seu tempo. E eu já falei em outros momentos aqui que a coisa mais preciosa que a gente pode dar para um amigo da gente não é um abraço, não é uma palavra, não é um conselho, mas sim o seu tempo. Porque quando você dá o seu tempo, você consegue dar todas essas outras coisas. E o porquê que eu chamei Tiago aqui, ou melhor, porque Tiago se disponibilizou para vir aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do discipulado, do modelo de Jesus de discipulado. Existe uma importância muito grande nisso, existe um propósito nisso, certo? Se a gente falar a respeito disso, a gente vai... Eu acredito que se a gente fosse fazer uma série a respeito de discipulado, a gente tinha assunto para falar até o final do ano. Tem ou não tem, Tiago? Fica aí a dica, viu? Tem ou não tem? Tem assunto para falar até o final do ano. Demais. Mas eu pretendo ter não somente esse momento aqui, mas nós do Legacy teremos outros momentos para falar a respeito disso, que é muito importante que nós compreendamos todas as realidades, tanto o que é certo, o que não é correto, sabe? Mas a gente acaba cometendo esses erros. E a respeito disso a gente vai falar um pouquinho. E para nós começarmos esta conversa de algum lugar, a gente já definiu um roteiro, a gente tem aqui, vamos tentar seguir esse roteiro aqui que a gente já definiu, beleza? Vamos lá, tem gente que não aceita essa realidade, tem gente que não quer viver essa realidade, tem gente que vive sim essa realidade, tem gente que é muito beneficiado com essa realidade, tanto as pessoas que discipulam, como as pessoas que são discipuladas. E eu queria fazer uma pergunta para ti nesse primeiro momento, para a gente começar essa conversa. Discipulado é mesmo necessário? Então, Gu, primeiro de tudo eu quero ser voz para muitas pessoas que compartilham do mesmo sentimento do que eu vou dizer aqui. A gratidão de estar aqui compartilhando contigo o Legacy da Lagoinha Salvador. E é uma honra muito grande porque vocês têm sido igreja, têm sido família aqui em Salvador. Eu estou sendo voz para muitas pessoas que são abençoadas e para as pessoas que serão abençoadas por esse trabalho tão lindo. E discipulado, ele já seria um tema relevante em qualquer tempo, qualquer momento da história, qualquer lugar da história. Se você falar em discipulado, vai ser um tema relevante. Mas nesse tempo, me parece algo não apenas relevante, mas urgente, pela seguinte questão: cresce o número de pessoas que se intitulam desigrejados, #desigrejados. Eles querem Jesus, mas não querem andar em comunidade. Mas, além disso, eu tenho percebido que o discipulado ainda, por incrível que pareça, tem sido um tabu dentro da própria igreja. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que têm uma casa, pessoas que têm uma frequência de culto em determinado lugar, mas que não entraram no processo de discipulado. E para responder sua pergunta, meu amigo, se discipulado é necessário sim ou não, certa vez um amigo meu perguntou assim: Tiago, como é que eu faço para discipular alguém que não é cristão? Eu falei, bom, não existe, é impossível. Você pode, no máximo, evangelizar. Porque evangelismo é justamente a porta de entrada que vai fazer a pessoa acessar o reino. Mas o discipulado é o que vai, de fato, você fazer se movimentar no reino. Por que muitas pessoas entram na igreja, mas se frustram? Porque elas acabam entrando numa rotina de sentar num banco, na quarentena agora, de ligar num canal do YouTube, assistir uma ministração e não saber o que fazer. Inclusive, por coincidência, essa semana uma pessoa falou isso para mim. Eu desisti de buscar determinada série, a gente está falando de uma série cristã, determinada série, porque eu não estava saindo do lugar, eu não estava colocando em prática.
mas, de fato, entrar na igreja não é o fim da sua história, na verdade é o início. Então você precisa aprender e entender que deve crescer em Cristo, e esse é justamente o objetivo do discipulado. Sem me alongar muito, mas para encerrar essa introdução, lá em Gálatas, capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo, ele dá aquilo que eu enxergo como o objetivo do discipulado. O apóstolo Paulo diz que ele está sentindo dores de parto até que Cristo seja formado naqueles cristãos da Galácia, que eram os destinatários daquela carta. Então, o discipulado, ele é justamente isso, é o processo onde Cristo vai ser formado em nós. E a palavrinha-chave é essa, processo. Você não foi transformado quando você aceitou a Jesus, quando você levantou sua mão, quando você disse sim no chat do YouTube, mas você vai ser transformado todos os dias nesse processo que é discipulado. Nem que esse processo comece já, inclusive com o batismo nas águas, eu não sei. Cada pessoa tem a sua história, não é isso? E eu acho que nós somos surpreendidos nesse momento, quando nós compreendemos que aquele momento não é o fim das coisas, né? Então, tem pessoas que insistem em parar por ali, né? E ela não consegue discernir, compreender esses processos, não consegue se alinhar ao propósito, a uma visão, enfim. E você falou algumas coisas aí, e uma dessas coisas que você chegou a falar, Ti, foi a questão que está escrito lá em Gálatas, né, que ele escreve, ele fala, sofro dores de parto, e a gente já viu, sim, que o discipulado ele é muito importante, ele é muito necessário, e já me vem várias perguntas para fazer, sem querer estar fugindo tanto daqui, mas pensando um pouco a respeito disso, eu queria fazer mais uma pergunta, Nego, existem pessoas que querem viver a mesma realidade que Paulo, sabe? Eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em alguém, sabe? E outra coisa, existem pessoas que estão dispostas a aprender dessas pessoas, que estão doando a sua vida, o seu tempo, para que outras pessoas cresçam e cresçam em Jesus, até que Jesus seja formado nessas pessoas. Existem essas pessoas no nosso meio, então, não precisa nem responder, é só uma reflexão para que as pessoas pensem um pouquinho. Falando um pouquinho a respeito disso, tio, que a gente tem aqui escrito, se existe um modelo de discipulado, se o discipulado é importante, qual é o melhor modelo a ser seguido? Assim, o discipulado de Jesus, ele, de fato, é o melhor modelo a ser seguido. E eu posso te provar através de 3 coisas bem simples. Primeiro de tudo, 3 coisas que me chamam a atenção no discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus, ele é completamente para todos. Não tem uma pessoa que você olhe e diga, essa pessoa não é um potencial discípulo de Jesus. Quando nós olhamos a formação dos 12 discípulos de Jesus, você vê que é um grupo completamente heterogêneo. Se você que está em casa agora nos assistindo não sabe, existiam no discipulado de Jesus, no grupo dos 12, existia Simão, que era o zelote, e existia Mateus, que era o publicano. E se você não sabe, zelotes matavam publicanos. E esses 2 caras são chamados por Jesus para estarem lá nesse meio. Então, assim, o grupo de Jesus é completamente heterogêneo. Para você não ter dificuldade de entender, no espaço do discipulado de Jesus, havia vaga até para traidores, meu amigo. Jesus chamou para o grupo dele até traidores. Então, assim, primeira coisa, o discipulado de Jesus é para todos. Agora, eu tenho uma segunda chave aqui que você precisa entender isso. Isso aqui vai mudar a sua forma de enxergar muitas coisas no reino de Deus. O discipulado de Jesus não era apenas para formar discípulos, mas também para formar discipuladores. Se você for observar os 12 discípulos, eles acabam sendo o fundamento da igreja. Eles não são apenas pessoas que recebem, mas também são pessoas que oferecem. Tanto que lá em Atos tem aquela passagem que Pedro e João estão chegando no templo para orar, né? E tem um coxo, pede uma esmola para eles, o que tu queres eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, assim, quando você entra num processo de discipulado, você não está indo num divã com um psicólogo para só desabafar. Não, você está sendo treinado por Deus, através de alguém, para lá na frente se tornar um discipulador. O pastor Lipão, da Onda Dura, ele certa vez postou uma foto com o filho e falou algo que cravou no meu coração. Ele diz assim, eu não estou criando um filho, eu estou treinando um futuro pai. E basicamente é esse o discipulado de Jesus. Não apenas formar discípulos, mas também formar
discipuladores. Uma terceira coisa, Gu, eu fecho essa trinca aqui, uma característica do que me mostra de como o discipulado de Jesus ele é de fato o melhor de todos, é que Jesus ele trata o individual no coletivo. E aí talvez venha a dificuldade de muitas pessoas, que querem um evangelho totalmente personalizado para elas. Mas Jesus, ele trata você na coletividade. Quando você vai para a igreja e tem pessoas diferentes de você, e principalmente pessoas que te incomodam, é aí que você está sendo tratado, aí que você está sendo forjado, aí que você está sendo moldado por Deus para se tornar imagem e semelhança daquele que é o Filho, daquele que é perfeito. Então, esses 3 pontos eu acredito que me mostram que o discipulado de Jesus, ele é muito melhor do que outros modelos de coaches, de mentoria ou de qualquer coisa semelhante que exista na sociedade. Inclusive, nós podemos, dentro dessa realidade, tirar alguns benefícios do discipulado e também trazer alguns erros de um discipulado. E falando um pouquinho do que você falou, que Jesus ele tem a ideia de formar outros discipuladores, é quando ele tem com Pedro, ele fala, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e depois ele dá uma resposta para Pedro, né? Apacenta, né, as minhas ovelhas. Não é isso, meu preto, que ele fala? Não, você está falando aí. Ele traz uma realidade para ele, sabe? Exatamente. Ele não fica com aquela responsabilidade sozinho. Ele fala, dá prosseguimento àquilo que eu comecei. E é engraçado que talvez você esteja nos assistindo agora e diga assim, olha, eu nem estou na igreja, ou então eu estou na igreja, mas estou em pecado, eu estou inapto. Quando Pedro fala assim para Jesus, Jesus, nós não vamos te deixar ir para a cruz, Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, né? Jesus chama Pedro de Satanás. Mas Jesus completa aquele diálogo dizendo, Pedro, quando tu te converteres, apacenta os teus irmãos. Então assim, Pedro não era nem convertido. Ele estava andando com Jesus, mas não era nem convertido. E talvez essa seja a sua situação hoje, meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora. Talvez você esteja andando com Jesus, mas de fato você sabe que não é convertido, que não é convertida. Ainda assim, eu quero te dizer que Deus tem um projeto para que você possa apacentar pessoas no futuro. Agora, discipulado ele é sempre uma parceria. Deus não vai te forçar a nada. Então, esse projeto que Deus tem para você, ele vai ser destravado quando você disser esse sim para Deus. A gente precisa primeiro falar sim para o Senhor, né? Isso, e tem muita gente, eu conversava com você aqui, não é uma realidade específica, não é pontual, nós nos deparamos com muitas pessoas que têm sede, certo? De aprender, de colar em quem tem para ensinar, mas também tem pessoas que elas são como ilhas, elas se entendem como pessoas que querem crescer sozinhas, que não tem nada para aprender de outra pessoa, e ela insiste nisso. Se você, assim, neste momento, pudesse dar um conselho para esse ser humano, que não quer se colocar nesse lugar de aprender, de ser ensinado, o que você falaria para essa pessoa? Tem um exemplo bem interessante. Eu sou apaixonado por esportes, sabe? Apaixonado por esportes. E uma coisa que não entrava na minha cabeça quando eu era pequeno, era a seguinte questão. Por que um campeão mundial, ele tem um treinador? Eu ficava olhando muito mais os esportes individuais, né? Você olha assim, Usain Bolt, o cara mais rápido do mundo. Por que o Usain Bolt tem um treinador? Michael Phelps, o maior nadador do mundo, por que ele tem um treinador? Mike Tyson, um grande campeão de boxe, por que ele tem um treinador? Porque eu fazia a seguinte equação na mente. O cara é o melhor do mundo no que ele faz. Então, ele deve ser melhor que o treinador dele. Por que ele tem um treinador e muitas vezes por que ele paga alguém para treinar ele se ele já é o melhor do mundo? E o exemplo de Mike Tyson é muito bom. Eu pratiquei artes marciais quando era pequeno, então eu gostava muito, né? Karatê, boxe, MMA. Eu praticava karatê, mas eu gostava muito de boxe, MMA. E a figura do Tyson é curioso, cara, porque Tyson ele é conhecido muito mais pelas polêmicas fora do ringue do que pelo talento dele dentro do ringue. E Tyson, ele teve no treinador dele uma figura que lhe ensinava valores técnicos de boxe, ele ensinava também coisas da vida, era uma figura muito paterna. O nome do treinador dele é Cusdamato, né? Cusdamato. Acertei, olha aí. Se você quiser pesquisar depois. E esse Cusdamato era uma figura paterna, ele ensinou o Tyson a boxear, ele levou o Tyson ao topo do mundo. E todas as polêmicas que você conhece do Tyson hoje, talvez você conheça mais ele pelas polêmicas do que pelo talento dele, aconteceram quando esse treinador morreu.
Então, esse treinador, que era uma figura paterna, quando ele morre, o Tyson fica desnorteado. Aí eu pude entender que o talento por si só não sustenta. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa ela fica se medindo. Então, o orgulho do coração dela não permite ela entender que o ambiente discipulado não se trata de um ser melhor do que o outro. Se trata de, muitas vezes, o treinador compreender coisas que o atleta ainda não compreende, traçar uma estratégia para aquele atleta e criar um plano para que aquele atleta aconteça, chegue no auge daquilo que ele pode. Então, só para você ter uma ideia, teve uma luta, assim que o Mike perdeu o seu treinador e pai adotivo, né? O cara literalmente adotou o Tyson. Assim que ele perdeu o pai, ele perdeu uma luta para um cara chamado James Buster Douglas, que foi uma das maiores zebras da história dos esportes que você tem assim, conhecimento, das maiores. Ele começou a se envolver com um monte de coisa que ele não poderia. Então, assim, não era questão daquele velhinho, o Keith Demaro, boxear melhor. Era uma questão de ter alguém sobre ele que estava ali sendo tanto cobertura quanto fundamento. Então, essa é importante. Desculpa te interromper, mas uma das coisas que a gente pode tirar desse exemplo que você deu é porque, geralmente, o treinador é uma pessoa mais experiente, né? Ou melhor, uma pessoa que foi experimentada mais, né? Mesmo que ela não tenha alcançado alcançado os lugares que aquela pessoa que ela treina alcançou, mas ela é uma pessoa mais experimentada, ou seja, provavelmente se é uma pessoa mais experimentada, é uma pessoa que sabe mais de erros, sabe mais também de vitórias, né? Ou conhece histórias maiores, então é algo que a gente pode até trazer aqui para essa realidade. E tipo assim, é uma das minhas orações é que as pessoas que eu acompanho, o meu desejo é, como líder, que elas alcancem lugares que eu nunca pude alcançar, que elas possam ir mais longe do que eu, sabe? E mesmo eu não tendo chegado, mas é um desejo do meu coração, que essas pessoas alcancem esses lugares mais longínquos do que eu. Obrigado, Ti, inclusive, por essa explanação. Ele tinha falado aqui para mim, ele me deu um spoiler aqui, antes de começar, ele me falou esse exemplo, eu achei maravilhoso, porque eu nunca tinha parado para pensar também nisso, né? Gente, vocês estão assistindo isso aqui, vocês não sabem o que rolou nos bastidores aqui, a gente comendo da presença de Deus, bebendo da presença. Tanto que no final eu falei assim, Gu, eu tô morrendo de sede. Aí Gustavo falou assim, tem água ali, meu amigo. Eu falei, não, sede da presença de Deus, Gustavo, tá uma coisa gostosa aqui. Então vamos falar de alguns benefícios primeiro, gente. Preste muita atenção, certo? E engraçado que os benefícios aqui, aparentemente, não estão tão bonitinhos, não, que está escrito aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho dele. Por favor, fique à vontade. E a gente completa esse aqui. Eu quero também trazer algumas realidades bíblicas a respeito desses pontos que você colocou. Então, Gu, eu vou falar algumas coisas, vou também deixar espaço para você. E, assim, uma das coisas muito chaves, isso aqui é chave, gente, isso aqui... Você precisa pegar isso no seu espírito e, assim, cravar, escrever na tábua do seu coração. Tem que ficar como algo tatuado mesmo, assim, não sair, sabe adolescente que pega batom e escreve o nome do menino no espelho? Você tem que escrever isso aqui no espelho para não esquecer nunca isso aqui. Não sei se foi o melhor exemplo, mas enfim. Assim, primeiro, discipulado... Deixe visível, deixe diante de você sempre para que você se recorde dessa realidade. Discipulado, ele é um ambiente de desconforto, ele é um ambiente de confronto, não de conforto. Eu lembro de um amigo meu que eu estava discipulando ele, e aí aconteceu algo na vida dele que ele ficou muito chateado. Sabe quando você fica tão chateado que você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer bater papo com ninguém? E eu vi que ele estava precisando de uma palavra. Deus me deu uma palavra para ele, era uma palavra para aquela hora, senão ele ia fazer uma besteira. E aí ele falou assim para mim, Tiago, eu não quero papo com ninguém agora, velho. Não é nada contra você, mas não quero papo com ninguém agora. E eu falei para ele assim, olha, eu não estou atrás do seu amor, eu não estou atrás da sua admiração. Eu estou atrás de cumprir o meu papel de forjar a sua vida. E se o preço para isso for você me odiar, me achar chato, então essa é a minha oferta a Deus, sabe? Então, muitas vezes, por que o discipulado é evitado? Porque as pessoas acham que o discipulado tem que ser fofinho. E o discipulado é tudo menos fofo. É um confronto muito duro. É de alguém que vai te esticar, é de alguém que vai te puxar, que vai te confrontar para você ser melhor do que você é hoje. Existe um desafio nessa realidade, Ti. Tanto para quem discipula, porque ele precisa estar apto e pronto para entender isso,
e tanto para a pessoa que está sendo discipulada, né? Aquela pessoa porque eu acredito que é nesse momento do confronto em que existem muitos rompimentos. Eu falo isso sem medo, né? Porque é uma pessoa que comunga da mesa comigo, que comunga inclusive de momentos de comunhões, de boas comunhões, de momentos agradáveis. Então, é o que eu falei inclusive na semana passada, de relacionamentos por conveniência. O que me é conveniente, ou seja, os momentos bons a gente está de boa. Na hora do confronto é o momento que eu parto. E eu já me peguei, inclusive, em um momento de estar receoso em expor a verdade. Mas ela necessitava ser dita, sabe? Ela precisava ser falada, ela precisava ser exposta. Então, é um lugar que a gente precisa aprender. Aprender a falar a verdade, eu como discipulador, eu como discipulador, aprender a falar a verdade, e a pessoa que está sendo discipulada, aprender a ouvir, compreender o propósito da verdade que está sendo exposta, né? Assim, eu não vou sair do roteiro, não. Mas Não, tá. vou antecipar algo que a gente preparou para o final, que é algumas coisas assim. Quem pode ser discipulador? E o que você está falando é um sinal geracional muito forte para a gente, pelo seguinte: nós somos uma geração carente. Então, assim, se você quer ser um discipulador, a carência vai te atrapalhar, meu amigo, porque vai chegar uma hora que a pessoa que você está discipulando, talvez ela até te odeie. E aí você não pode negociar a verdade em troca da aceitação dessa pessoa. Imagine algo comigo aqui. Tem uma criança que vai colocar o dedo na tomada. Então o pai vai lá e fala: menino, não coloque o dedo aí, senão você vai tomar choque. A criança não entende aquilo. Ela chora, esperneia e tal. Qual é a decisão mais sábia do pai? É ceder ao choro daquela criança para ser amado por ela, ou evitar a criança de colocar o dedo na tomada a qualquer custo? Entende? Então, muitas vezes, o discípulo, ele não entende a forma com que aquele amor é demonstrado. Isso, de fato, que você está falando, intimida, isso intimida. Isso aqui, a gente não é super-herói, não, gente. Isso aqui intimida mesmo. Às vezes, fica com receio do que você vai falar. É claro, você tem que ter zelo, tem que ter cuidado, mas nunca tenha medo de tratar a verdade em amor. Está lá em Efésios capítulo 4 também. Nós precisamos expor a verdade em amor. E isso, muitas vezes, vai ser algo que você vai ter que oferecer a sua aceitação como sacrifício a Deus, as pessoas te acharem um chato, mas você que é maduro entender que isso é para o bem de todos. Presta atenção, acho que a gente consegue se avaliar quando nós estamos diante de uma realidade como essa. Como eu vou reagir a essa reação, né? Eu vou ser uma pessoa que vai compreender, discernir o propósito e me submeter ao processo do Senhor, porque é a verdade que está sendo exposta. E eu digo verdade concernente às Escrituras, porque uma pessoa que está discipulando, ela tem a Bíblia como seu fundamento principal, né? Então, como eu reajo a essas verdades que estão sendo trazidas à minha vida? Eu sou uma pessoa que vai dar as costas para a verdade, ou eu vou ser uma pessoa que deixa a verdade penetrar no meu coração, para que essa verdade me transforme, para que essa verdade ela realmente produza o caráter de Cristo na minha vida, sabe? E então, por que a gente tem como identificar como é que a gente está? Porque a pessoa que é madura, ela vai compreender o propósito, e a pessoa que é imatura, ela realmente vai abrir mão disso, porque o seu conforto está sendo colocado em jogo, né? Dedo na ferida, meu amigo. Gente, é isso. Eu tenho insistido, Tia, em falar a respeito disso. Eu tenho insistido em falar a respeito desse desconforto que é necessário. A gente precisa compreender isso, certo? Eu falo de você, eu não sei quanto tempo você tem no Evangelho, mas o que te traz a um lugar de maturidade é você se submeter ao processo e entrar em vários locais de desconforto para que o caráter de Cristo seja gerado em você. E a gente não pode abrir mão disso. Então, o primeiro ponto aí é falar a respeito desse ambiente de desconforto. Inclusive, Paulo, quando ele está falando com Timóteo, ele fala assim, vem e participa comigo do sofrimento que o Evangelho nos proporciona, né? Da vivência do Evangelho. Ele ensina a Timóteo, ele fala, vem e participa comigo. E no momento nele fala, deixa que o pau quebre aqui e você vai ficar bem. Tá? Ele não fala em momento nenhum, ele fala, vem e participa comigo. Pode prosseguir aí, esse outro ponto legal que a gente vê aí de benefício para o discipulado. Gu,
existe uma frase, eu não sei de quem é, às vezes eu gravo frase, não sei quem falou, mas alguém disse em algum lugar que o cemitério é o lugar onde os maiores tesouros do mundo estão escondidos. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, pô, não é possível, como assim um cemitério? Isso deve ser algum coveiro que está escrevendo isso aqui. Franquia de covas, então, o maior cemitério. Não, mas assim, o cemitério, ele guarda potenciais que não foram explorados por pessoas que não quiseram se submeter ao processo. Assim, cara, só de falar isso, eu consigo lembrar assim, de diversas situações de pessoas mais maduras que eu que falaram assim, Tiago, não faça. Eu queria muito fazer e por obedecer, eu recebi livramento, que depois de anos é que eu fui perceber, cara, eu me livrei de um buraco negro nisso aqui, eu me livrei de uma cova que poderia ser eterna. Como eu também me lembro de muitas situações em que alguém me deu um conselho, e eu fui cabeça dura, eu lembro, inclusive, eu lembro como se fosse hoje, uma situação que eu vivi com minha mãe me alertando, eu falei uma frase para ela assim, eu falei, deixa eu quebrar a cara, eu vou aprender, deixa eu quebrar a cara, eu tenho tempo para aprender. E de fato, meu amigo, eu quebrei a cara. Você tá vendo essa cara feia aqui minha? É porque eu quebrei ela um dia, entendeu? E eu lembro de um outro conselho de um irmão, um pouco mais velho do que eu era adolescente quando isso aconteceu, e ele falando assim, Tiago, se você for por esse caminho, eu não digo que as promessas de Deus vão se fechar, que você nunca vai ser quem você quer ser, que você nunca vai alcançar os planos de Deus para a sua vida, mas você vai ter que dar uma volta tão grande, meu amigo, para algo que está na sua frente hoje. E na minha imaturidade, eu preferi dar a volta muito grande, porque eu não ouvi aquele conselho. Então eu colhi, eu sei na pele. Isso aqui não é uma teoria bonitinha, gente. Quem está te falando aqui é alguém que tem cicatrizes, que entendeu o valor benéfico da obediência e o amargor da desobediência. Então, assim, o ambiente de discipulado é o único ambiente possível que vai fazer você alcançar a máxima potência em Deus. Eu conheço muito, Gustavo, líder do Legacy, eu conheço muitas pessoas, o Gustavo deve conhecer também, pessoas que a gente olha assim, cara, essa pessoa tem um potencial enorme, monstruoso, o Brasil pode ser tocado por essa pessoa, as nações podem ser tocadas por essa pessoa, mas a cabeça dura, às vezes o coração duro, o orgulho de não se submeter a um ambiente discipulado, faz com que a pessoa seja um eterno potencial. Talvez se você se encaixe com isso, você olhe apenas potencial. Apenas potencial. Talvez você olhe para isso que eu estou falando e diga, Tiago, eu me identifico com isso. Eu sou um cara, eu sou uma menina, eu sou alguém que eu era um potencial e estou sendo apenas um potencial durante anos e anos e anos. Se você entrar num ambiente discipulado saudável, pode ter certeza que isso destrava muitas coisas na sua vida. É a gente aprender a viver em família, a ser corpo, né, a fazer parte de algo. Então, eu acredito que é esse ambiente que o discipulado também nos proporciona, sabe? Mas também existem uns erros, e a gente até acabou falando já alguns aqui, meio que sem querer, entre aspas, a gente acabou já citando alguns aqui, e eu queria muito falar a respeito de algo que é muito latente também nos nossos dias, mesmo a igreja brasileira alcançando um lugar muito mais alto do que há 10 anos, do que há 5 anos. A igreja hoje está entendendo de coisas e está avançando que a igreja de 10 anos não conseguia enxergar. Contudo, eu vejo um discipulado um pouco corrompido quando o discipulador ele traz a dependência dele mesmo para o seu discipulado. E eu não sei se você vê isso, mas eu ouvi, presenciei e vejo até hoje. E essa é uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidados. Quando a gente percebe que o discipulador, ele faz discípulos de si mesmo e não discípulos de Cristo. Eu tive a sorte, né? Graças a Deus, a sorte, a mão de Deus. Eu nunca tive um discipulador que fosse um abusador emocional. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, ótimos exemplos. Talvez o principal da minha vida seja a minha mãe, que foi minha principal discipuladora. Pastores que eu tive, que me mentorearam, me abençoaram muito. Meu atual pastor, pastor Diogo Dantas, homem de Deus, em que eu me inspiro, são pessoas de Deus. Mas, como você falou, Hugo, a gente acaba vendo algumas situações que corrompem o discipulado, né? Como nós citamos, inclusive, no início dessa conversa, em Gálatas 4,19, perceba, olha o que Paulo fala, até que Cristo seja formado em vós, né? Não é até que eu seja formado no meu discípulo.
Então, o ambiente do discipulado não é para Tiago criar um novo Tiago. É para Tiago ser instrumento de Deus para que aquela pessoa seja mais parecida com Cristo a cada dia. Então, você precisa pegar isso, porque como o ambiente de discipulado é um ambiente de confiança, algumas pessoas acabam projetando no homem o que deveriam projetar em Cristo. Então, por exemplo, você é meu amigo, eu te admiro demais, e eu vejo muitas qualidades em você, mas eu sei que você não é perfeito. Você sabe que eu não sou perfeito. Graças a Deus. Que, né, Gabriel, a gente sabe, Gabriel torce pro Bahia, então assim, a gente sabe que ele não é perfeito. Tem uma voz bonita, mas torce pro Bahia, então assim, tudo tem um, né, pra... Brincadeira, gente. Mas só para descontrair, para você entender realmente que o ambiente discipulado, o foco dele é Cristo. Nós estamos olhando para Cristo. E Gustavo falou uma coisa que me marcou aqui, enquanto a gente conversava. Eu não sei se você pegou isso, mas pegue isso, que isso é muito forte. Quando ele falou que ele deseja que os discípulos dele voem mais alto do que ele. Que os discípulos dele cheguem mais longe do que ele. Assim, existe, acho, talvez o maior sintoma doentio, de um discipulado doentio, é alguém que não aceita ver o seu discípulo crescer. Sabe, talvez, eu tenho certeza que todo mundo já viveu isso aqui alguma vez na vida. Alguém que te estimula a crescer até o tamanho dessa pessoa, você não pode passar. Quando você começa a passar, e começa, né, a poda, o abuso, aquilo tudo, mas um discipulado saudável, e eu não falo isso para que você traga à memória pessoas e aponte ela, não. Eu estou te preparando aqui, como eu te falei. Você hoje que é discípulo, lá na frente ser um discipulador. E qual é a grande chave de alguém curado? É ver o erro dos outros, perdoar e não repetir. Então, quando Deus te mostra o erro de alguém, não é para você criar rancor e apontar. É para você, primeiro, perdoar e, segundo, não repetir aquele erro. Então, Deus traz um ambiente de revelação para que você tenha uma conduta mais excelente na sua prática de discipulado. Inclusive, quando a gente conversava aqui antes, a gente citou o exemplo de João Batista com seus discípulos, não é isso? E aí Jesus estava passando e ele mesmo fala para os seus discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João, eles acompanham a Jesus. E o exemplo que a gente também ouviu aqui é que o quê? João ele não fala, não, fiquem aqui, vocês são os meus discípulos. Não, ele estava apontando os discípulos dele para quem realmente eles deveriam ansiar, para quem realmente eles deveriam olhar. E isso é maravilhoso, cara, porque as Escrituras nos deixa claro isso aqui, não é isso? Vamos lá. Então, a gente percebe que um dos erros é não querer ser discipulado, que a gente não deve gerar uma dependência do discipulador com o discípulo e também não fazer discípulos de si mesmo e apontar para Jesus. A sua igreja, ela vive uma realidade de discipulado latente. A Lagoinha também tem com GCs, acompanhamentos. Inclusive, nós estamos caminhando para cada dia mais se aperfeiçoar nisso. Mas se a minha igreja, se a minha comunidade de fé não tem um modelo, o que eu devo fazer? O que as pessoas devem fazer? Assim, Deus tem objetivos e tem estratégias, né? Um exemplo que eu posso te dar para você visualizar isso muito bem é o seguinte: você casa com seus propósitos, mas você namora suas estratégias. Porque casamento é eterno. Então, se você tem um propósito, você está casado com ele, independente do que acontecer, você vai perseguir ele. Mas estratégia é namoro, por quê? Namoro, meu amigo, quando começa a dar errado, você precisa cair fora urgentemente, sabe? Você não precisa ser, talvez até eu estaria falando, alguém que está aprisionado emocionalmente, você não precisa estar aprisionado. Começou a dar errado, você pode encerrar aquilo ali em nome de Jesus. Então, assim, o que as igrejas têm, a Lagoinha, a Lírio Jardim Armação, que é a minha igreja, e outras igrejas, o que elas têm são estratégias. Então, talvez você conheça igrejas que têm MDA, que tem igreja em células, grupos de comunhão, pequenos grupos, do que se chame, são apenas estratégias para colocar em prática algo que é eterno, né? O discipulado. Então, se a sua igreja ela não tem um método, não significa que ela não tenha discipulado.
Talvez até você admire mais um método do que outro, isso é normal, o gosto é peculiar de cada um. Mas é possível sim você viver um ambiente de discipulado e pastoreio, mesmo que não exista uma estratégia com nome definida, com treinamento, embora isso seja assim muito bom, seja excelente. Mas isso não é desculpa para você não viver um verdadeiro discipulado na sua comunidade, caso ela não tenha algo que você chamaria de discipulado e eu chamo apenas de estratégia. Às vezes nós oramos e nós não queremos ser resposta das nossas orações. Forte isso, né, meu amigo? Inclusive, o que a gente falava também é que eu entendo na minha área, eu digo... A gente tem que gravar depois o making off, velho, porque o making off foi tremendo, velho. O que eu acostumo dizer no meu trabalho é que eu entendo problemáticas como oportunidades para desenvolver algo, certo? Então, às vezes, nós queremos ser usados, nós queremos somar na nossa comunidade e, provavelmente, uma pessoa que percebeu esse déficit na igreja, que não tem esse braço, que não é bem desenvolvida nessa área, meu querido, é uma oportunidade que o Senhor está te dando para que você mergulhe nas Escrituras, para que você leia um bom livro, para que você estude e apresente uma proposta para a liderança, para o pastor. Então, seja a resposta das suas orações. Entenda a problemática como uma oportunidade. Gu, eu tô lembrando uma situação aqui que eu vivi muito interessante, cara. Uma moça chegou para nós, a liderança lá dos jovens da nossa igreja, e falou assim: olha, eu percebo que fulana de tal está muito escanteada, ela está sozinha, eu acho que vocês deveriam fazer alguma coisa. E aí, de modo resumido, eu passei para essa moça assim, eu falei: olha, não tem como a gente perceber em minúcias como todo mundo está. É claro que um líder, ele vai buscar identificar e tá mapeando tudo aquilo, mas não tem como ele ver tudo. Qual foi a resposta que eu dei? Se você identificou isso, você pode ser essa resposta para essa pessoa. E é interessante que lá em Marcos, quando Jesus fala, aquele episódio da multiplicação de pães, os discípulos é que chegam para Jesus e falam assim: Jesus, está ficando tarde aqui, a galera não tem o que comer. Jesus fala para os discípulos: deem vocês de comer para eles. Então Jesus fala assim: sim, tem um problema, vocês estão correndo para mim por quê? Vocês já são a solução, né? E aí ali começa a se desenvolver o ambiente do milagre. Então é justamente o que o Gustavo falou: você entender que o problema não é para você apenas apontar uma possível lacuna da sua liderança, mas talvez Deus esteja te mostrando algo para que você vá lá, se mova. E o movimento é muito simples, de você ser canal de Deus para abarcar coisas que os pastores, às vezes, têm tantas responsabilidades que ele não consegue. Deixa eu falar algo aqui, só para poder livrar um pouco a pele dos pastores, que eu sei que o pastor sofre muito com isso. E assim, o pastor não liga para mim, o pastor não ora por mim. Eu ia falar disso, mas pode, terrível, por favor, fique à vontade. Terrível. Gente, meu pastor e qualquer pastor sofre com isso, né? E assim, quando os discípulos lá em Atos, eles estavam entupidos de demanda, a Bíblia diz que o Espírito Santo responde a ele pedindo para que eles instituam diáconos. E olha só o comentário dos discípulos. Os discípulos reúnem todo mundo e falam assim: não tem como a gente ficar atendendo todas as demandas, porque nós precisamos gastar tempo para orar. O que é que os discípulos estavam falando? Nós temos uma missão de cobertura espiritual. E ali eles instituem diáconos que vão tratar daqueles problemas. Então, ao invés de você ser apenas alguém que é correio de problema para a sua liderança, você pode se apresentar naquele momento como instrumento de solução para aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. É forte isso, né? É muito forte, cara. Exatamente, eu ia falar a respeito disso, não somente dessa questão, mas quando a pessoa também se faz de difícil, falar: beleza, ele é meu discipulador, ele é meu líder, eu vou ficar aqui, tá tudo mal para mim, mas eu vou ficar aqui esperando ele adivinhar e ele me ligar, tá? Porque ele é meu pastor, ele é meu líder, ele precisa me ligar, certo? Ele está cuidando de mim, então eu vou ficar aqui na minha, eu vou esperar ele me ligar. Aí não liga, o pastor não vai ligar, o líder não vai ligar. Graças a Deus, porque o líder não é adivinho, nem o pastor é adivinho. A não ser que o Espírito Santo de Deus, né, o direcione a fazer isso. Mas também não fique apenas esperando por isso. Se a pessoa tem ciência que não está bem, qual é o problema que ela tem, Tiago? Me fale, de pegar o telefone, mandar uma mensagem ou uma ligação: ei, estou precisando falar com você.
Até porque diante do Senhor, o que nos difere? Entendeu? O que nos difere? Não, nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo corpo, então um ajudando o outro aqui, os membros do corpo trabalhando, mas um ajudando o outro, sabe? E lá na carta de Tiago, o apóstolo fala assim: está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros. Né? Você que tem que chamar. Manda um WhatsApp para o presbítero, meu irmão. Não tem essa do pastor adivinhar que você está mal. Está alguém entre vós doentes? Mandem um WhatsApp, um Telegram, um direct. Eu tenho algumas pessoas que, assim, quando eu curtiu foto minha, aí eu já sei que tá precisando. Aí, por conhecer, eu tenho essa sensibilidade. Eu sei que a pessoa só procura contato quando de fato está precisando. E a gente vai lá, mas a maioria das pessoas a gente não tem como adivinhar. Gente, a gente estava conversando aqui, né, Gabriel? Sobre palavra de conhecimento. Gente, palavra de conhecimento nem sempre acontece, tá? Tem que avisar, tá? Tem então, gente que fica pegado nessas coisas, né, meu amigo? E o que acontece? O diabo usa isso. Isso aqui você precisa pegar isso aqui, ó. Isso aqui é para livrar a sua vida. O diabo usa isso para criar uma raiz de amargura no seu coração. E lá na frente você vai estar frustrado com Deus, frustrado com a igreja, frustrado com pessoas. E o diabo te usando como alguém que vai estar maldizendo o corpo de Cristo. Então, manda uma mensagem, fala com uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu tenho certeza que muitos corações que sofrem em silêncio por conta de orgulho, de não procurar se abrir, de não procurar pedir ajuda. Eu tenho certeza que muitos receberão essa ajuda se tão somente forem humildes em se abrir e procurá-los. Amém, tia, a gente está caminhando para o fim. Eu queria fazer um tempinho com você aqui de algo que a gente sempre faz, e eu acredito que você já viu em um dos nossos tempos, que é o bate-volta. E agora é a minha vez de fazer isso com você. A gente está caminhando para o fim. Eu amo fazer o bate-volta. Mas o bate-volta é muito legal. Eu não posso abrir mão do bate-volta. Ti, assim, meu desejo, cara, se você não fez isso, mas que você pudesse voltar mais uma vez, os minutos desse tempo que a gente teve, e que você deixasse que essas verdades encontrassem um lugar no seu coração. Sabe, que você pegasse um papel, literalmente. Se você é teimoso, como eu sou em alguns momentos, pegue, anote num papel, cole na geladeira, cole no espelho do banheiro, cole na porta do seu quarto, na porta do guarda-roupa, porque... Mas é difícil, tá? Isso aí é para ele forjar, para colocar no coração, para que ele treine para colocar verdades no coração. Porque são verdades que cooperam, sabe? São verdades que cooperam para que as coisas caminhem bem, certo? E o nosso desejo aqui hoje, porque eu trouxe o Tiago aqui, ele estava falando disso, a respeito disso, inclusive aí nas redes sociais a respeito disso, foi muito bom, cara. Vai sair coisa boa disso aqui. Inclusive vai aparecer o Instagram dele aí, eu acho que já apareceu desde o início. Aí segue lá e acompanha esse cara aqui, Tiago. E a gente vai fazer agora o bate-volta com ele, tá? Gente, presta atenção no bate-volta. Gente, eu tô com medo aqui. Vocês não estão vendo isso aqui, mas tem uns olhares assim de apreensão. Eu já tô com medo aqui. Vocês sabem como acontece, né? O bate-volta. Para o pessoal entender, eu vou falar uma palavra e você só vai falar uma palavra. Eu vou falar uma coisa e você vai falar outra. Um exemplo, vou dar um exemplo. Câmera. Aí você fala o quê? Lente. Né? Você fala o que você vê, eu que falei, tá? Jesus Cristo. Tá, foi o exemplo que eu dei, tá? Eu mesmo falo, vamos lá. É o momento que eu tenho. Vamos lá, Ti. Antes da gente começar, primeiro eu quero te agradecer, cara. Quero agradecer a Deus. Eu que agradeço. Pelo seu coração, por você realmente ter um amor pela verdade. Você é um cara sério, você é um cara que leva as coisas de Deus a sério. Você é um cara, além de levar essas coisas a sério e de querer ensinar algumas pessoas, você é um cara que ama o Senhor. E isso é a primeira coisa que é nítido para quem te conhece. É que você é um cara apaixonado pelo Senhor. Glória tá? a Deus. E o desejo do meu coração é que você cresça mesmo, que você continue fluindo. E que você, cara, e que o seu amor pelo Senhor possa aumentar. Que o Senhor possa derramar isso no seu coração, cara. Mais amor por Ele, mais fome por Ele, mais desejo pela sua presença. Tá? Muito mais do que fazer, mas que você ame estar. Ame estar com Ele. É o desejo do meu coração, cara. Que a luz do Senhor continue brilhando através da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz amém aí, você que está assistindo, diz amém, que o mundo espiritual está contabilizando. Amém.
Vamos lá, primeiro. Vamos começar, tá bom? Uma cidade. Salvador. Uma pessoa. Jesus. Uma referência. Não pode repetir, não? Não. Diogo Dantas, meu pastor. Boa. Uma viagem. Que eu já fiz ou que eu vou fazer? Tanto faz. Camboja. Camboja. Onde é o Camboja? Eu me perguntei isso a primeira vez também. Uma missão. Missão de vida, você fala? Poxa, eu tenho uma palavra, não vou mudar a resposta não, mas talvez eu teria que explicar. Não sei se vai ficar subentendido, mas eu vou responder. Ganhar 9 milhões de pessoas para Jesus. Um livro. Pode ser a Bíblia, cara, ou o livro da Bíblia? É um livro fora a Bíblia. Fora a Bíblia? Next Level, o Theo Hayashi tem falado muito comigo. Muito bom. Agora sim, um livro do Novo Testamento. Romanos, total. Um livro do Antigo Testamento. Gênesis, estou mergulhando muito nele agora. Gênesis. Um sonho. Cumprir o meu propósito na máxima potência que Deus sonhou para mim no desenho original dele. Família. Uma palavra? Formar. Deus. Paixão. Amor. Deus. Amém, amém. Gente, Deus te abençoe. A gente vai dar continuidade a este tema, nós vamos falar mais a respeito disso, tá? Que Deus ricamente te abençoe na sua casa, abençoe tua família, que vocês tenham fome e sede por Jesus, que nós tenhamos fome e sede por Jesus, que o Senhor cresça em nosso coração. Talvez, inclusive, eu não posso deixar passar esse momento. Talvez você que está nos ouvindo em um desses relacionamentos interpessoais, de não conseguir avançar nisso, sabe? Talvez você esteja ferido com alguma liderança, com alguma outra pessoa, e você percebeu que tudo isso poderia ter sido evitado se você compreendesse melhor, mas independente de qualquer coisa, nós não queremos te culpar por isso. Nós queremos dizer que enquanto a vida é esperança, você pode ser restaurado, você pode ser transformado, o Senhor pode trazer uma novidade de vida para você, você pode construir relacionamentos saudáveis com pessoas que caminham com você, você pode construir relacionamentos saudáveis com homens de Deus, com líderes, com pastores, você pode construir relacionamentos saudáveis, você pode fazer parte dessa realidade que nós falamos aqui. E se você porventura está afastado dessa realidade e você deseja retornar à comunhão, deseja retornar ao Senhor, a viver a vida do Senhor, eu quero te oportunizar, e você pode clicar nesse link que está aparecendo nos comentários. Você clica nesse link, preencha esse link, e nós queremos conhecer você melhor, nós queremos orar por você, nós queremos orar pela tua família, nós queremos caminhar com você, nós queremos ser família com você, nós queremos ser igreja com você. Essa é uma oportunidade que eu estou lhe dando. Corre, clica no link, ninguém vai fazer isso por você, mas o Senhor te oportuniza nessa hora a tomar essa decisão. Talvez você que tem acompanhado a gente por tanto tempo, você tem pessoas na sua família que já decidiram por Jesus, você tem pessoas na tua faculdade, você tem pessoas na escola, você tem pessoas no seu trabalho que já decidiram por Jesus, e você percebe que a vida dessas pessoas realmente são pessoas exemplares, são pessoas que exalam algo diferente, e eu quero dizer para você que essa realidade está disponível para você também. Permita que o Espírito Santo de Deus habite, more em você, e é um momento que eu quero te permitir a decidir por Jesus. Talvez o seu coração nesse lugar, nessa hora, nessa noite, esteja estremecido, talvez você está se arrepiando, eu não sei qual é a sensação que você está tendo, ou talvez apenas a consciência transformada e realidade e discernimento que você necessita de um Salvador, que você precisa de Jesus na sua vida. Nós apenas conhecemos isso um dia, não nos difere estarmos aqui ou aí, mas nós
estamos na condição de pecadores assumidos e falamos: Jesus, nós necessitamos da sua vida em nós. Eu quero te oportunizar agora, em nome de Jesus, a clicar nesse link também que está aparecendo aqui. Corre no link, clica no link, preenche os dados e nós queremos te conhecer melhor. Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela tua família, nós queremos ser família com você, nós queremos ser igreja com você. Caso você tenha feito essa escolha hoje, a melhor escolha da sua vida, a melhor decisão da sua vida, você decidiu viver o melhor. Eu quero te dar boas-vindas a essa família, eu quero te dar um abraço mesmo que de longe, eu quero dizer que Jesus ama você, eu quero dizer que eu também te amo e que Deus tem algo maravilhoso, tem vida plena para você. Aleluia, que Deus ricamente te abençoe. Jesus, nós queremos orar nessa hora por cada pessoa que está assistindo. Deus, eu quero orar por cada pessoa, Pai, que abriu seu coração para poder compreender, para viver essa realidade, Jesus, que tem um desejo de viver essa realidade, Pai, que essas verdades ministradas hoje, ó Deus, tragam transformação, Senhor, a nossa compreensão, ó Deus, que isso traga discernimento do que é verdadeiro, Pai, e que possamos caminhar, Senhor, em retidão e com sabedoria, Senhor, Pai, para o cumprimento do Teu propósito e glorificação do Teu nome, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, Senhor, derramando fome e sede, Senhor. Fome e sede, Senhor, ao nosso espírito, Senhor. Que o nosso espírito clame, Abba, Pai. Que o nosso espírito clame, Abba, Pai. Que o nosso espírito clame por intimidade. Que o nosso espírito clame, Senhor, por mergulhar mais fundo, Senhor, no conhecimento da Tua verdade, ó Deus. Que o nosso espírito clame, Senhor, por conhecimento do Teu Filho, ó Deus Jesus. Que o nosso espírito clame, ó Deus, em nome de Jesus, por mais do Senhor, Pai. Que os nossos olhos estejam voltados, ó Deus, ao conhecimento da verdade do Senhor. Muito mais, Senhor, muito mais, Senhor, do que os conhecimentos passageiros, ó Deus, do que os conhecimentos passageiros de coisas apenas, Senhor, do nosso século e deste tempo, ó Deus. Que o Senhor ricamente abençoe a vida de Tiago, Pai. Que ele continue fluindo no Teu Espírito e na unção do Teu Espírito, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus, ser conosco, Deus, ser conosco, Senhor. E ao partir o pão, nossos olhos se abrem, reconhecendo quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Não se esqueçam que amanhã nós temos culto às 18 horas aqui no canal da Lagoinha Salvador. Que Deus abençoe você e sua família. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra.